Senhor presidente, senhores deputados, inicialmente quero parabenizar o deputado Edson Pracizic e a Igreja Universal do Reino de Deus. O fenômeno evangélico é um fenômeno mundial, é um fenômeno muito forte do Brasil que tem que ser compreendido por todas as forças políticas. Independente do credo de cada um de nós, da posição que tem sobre as igrejas, eu acho que uma igreja, deputado Edson, para crescer como cresce a Igreja Mundial, é porque ela tem coisas muito positivas. Senão não cresceria. E se nós formos olhar o público das igrejas evangélicas, da Igreja Mundial, é um público de extrema importância, população de renda mais baixa, e uma parte que às vezes a única acolhida que tem é a própria igreja. Isso é uma coisa muito importante, e as esquerdas, principalmente, têm discutido muito com os partidos de esquerda, que têm uma tradição marxista, que fazem, às vezes, inclusive, uma leitura equivocada de Marx, porque, numa das suas citações, ele chama as religiões de ópio do povo, mas Marx também, numa citação que não é tão conhecida, ele diz que a igreja é a enciclopédia de sabedoria popular, é o espírito de um mundo sem espírito, fazendo a crítica ao mundo capitalista. Eu conheço a Igreja Universal, o pastor Edson foi, às vezes, televisão de Ponta Grossa, eu acho que mais de 2 vezes me apoiar para prefeito. Conheço muitos pastores, minha filha é evangélica da Igreja Quadrangular, quando eu fui prefeito, tinha uma parceria muito forte, criei assessoria de assuntos religiosos na Prefeitura de Ponta Grossa. Nós tínhamos representantes das igrejas evangélicas, Igreja Católica, também de outras congregações religiosas, e chegamos, inclusive, a fazer parcerias no programa Catavento para crianças carentes das periferias da cidade, que faziam o pré-escolar de manhã e o contraturno à tarde, na LBV, em algumas igrejas, associações de moradores, polícia militar, assim por diante. Então, quero parabenizar, não só o senhor, como todos os pastores e toda a comunidade da Igreja Universal do Reino de Deus, que está em muitos países do mundo, como o senhor bem disse. Parabéns. Mas, senhor presidente, senhores deputados, eu vim falar de um tema que eu tenho pensado e refletido há bastante tempo, mas nunca havia trazido essa ideia aqui na Assembleia, que diz respeito ao financiamento público das campanhas eleitorais, que é um tema em voga no momento. Hoje a tendência no Congresso Nacional, na votação da reforma política, acho que a única coisa que está praticamente certa é que acaba o financiamento privado dos empresários, como o Supremo Tribunal já resolveu isso, e vai se fazer o financiamento público. A única saída factível, já que o nosso sistema está posto a nu, o rei está nu, só não enxerga quem não quer ver, que o sistema político brasileiro até então dependia do poder do dinheiro. Aí está a essência fundamental do processo de corrupção que aconteceu em todo o Brasil. Tudo isso está sendo colocado. Todos os partidos praticamente têm lideranças presas, envolvidas, porque o sistema político brasileiro funcionava com base no poder econômico. E nesse sistema é praticamente impossível se constituir uma liderança política nacional, um partido que se estruture nacionalmente, sem ter apoio empresarial para financiar a campanha. E como o empresário não faz as coisas de graça, se ele financia uma campanha que é alguma coisa em troca, depois do candidato eleito, aí está a razão, a crise fundamental da corrupção, que revelou o que é o sistema político brasileiro. E uma das únicas saídas para isso é o fundo público, o fundo partidário, o fundo público, o financiamento público, porque a função do Estado é essa, a mediação do Estado entre os desiguais. O fundo público para financiamento de campanha permite que um candidato que não tenha dinheiro, uma pessoa pobre, possa se candidatar e tenha, pelo menos, a mínima condição de competir com o candidato mais rico. Essa é a essência. Mas por que será que as pessoas são contra? Porque a política foi tão desgastada pelos meios de comunicação, despolitizada, que o político passou a ser o símbolo do demônio, esse maniqueísmo do mundo. Deputado Pérez, Vossa Excelência passa a usar o horário do grande expediente. Quando, com todos os problemas do nosso sistema político e em todo o mundo,
O político é a única autoridade que depende do voto para exercer sua função. Um juiz não. Ele passa num concurso e está resolvido a estabilidade a vida inteira, inamovibilidade, uma série de autonomias, promotor a mesma coisa. A única autoridade que tem que submeter a cada 4 anos ao crivo popular é o político. Isso é uma coisa muito profunda, porque o político sintetiza o próprio universo da sociedade em que atua. A cultura da sociedade em que atua, a ação de cada cidadão que decide dar um voto para este ou aquele candidato, para este ou aquele partido, e é a essência da democracia. Então, toda vez que se tenta destruir a política, seja qualquer que seja a forma, está se cometendo um atentado contra a democracia. E para nós preservar a democracia brasileira, nós temos que avançar numa reforma política como resultado dessa crise profunda que passa o nosso sistema político. E uma das questões essenciais é o financiamento público, porque a função do Estado, nas sociedades capitalistas, é fazer a mediação entre os desiguais. Caso contrário, só as pessoas ricas poderiam ter um deputado eleito, porque tem dinheiro para conseguir a votação nas eleições. E a população pobre não teria nenhuma chance. E eu refleti sobre a questão do fundo partidário, bastante. E tenho uma ideia. Inclusive, já conversei com o deputado federal Leão Machado, vamos encaminhar a comissão da reforma partidária, que é uma forma pedagógica de resolver a questão do financiamento, que a população vai ter clareza do que está acontecendo. Muitas pessoas são contra, dado o caráter pedagógico e didático, poderão passar a ser a favor do financiamento público da forma como eu proponho. Na minha ideia, cada poder financiaria a eleição relativa aos seus membros. Então, a eleição para deputado estadual seria financiada pelo orçamento da Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia tem um orçamento, hoje, cerca de 700 milhões. Conversei com o deputado Nereu Moro, da Comissão de Orçamento. Se a Assembleia separasse dos 700 milhões por ano, 5% anualmente para o fundo eleitoral de deputado estadual, ela teria, ao cabo de 4 anos, 140 milhões de reais como fundo eleitoral da campanha de deputado. Se ela separasse 10%, teria 280 milhões ao final dos 4 anos, quando tem a eleição. Se nós tivéssemos 400 candidatos, na média seria 700 mil reais para cada candidato gastar na sua eleição. O povo perceberia que não se está tirando dinheiro novo para financiar a campanha. Está se tirando dinheiro do próprio poder que já o tem. Isso como? A direção da casa, por exemplo, cortaria em 10% os cargos de comissão dos deputados. Cortaria em 10% os gastos da Assembleia. Isso seria excepcional para todos, porque o que faz um político depender de muito assessor é justamente o financiamento privado da campanha. Essa é a verdade. O dia que o financiamento for público, que as pessoas se candidatam sem precisar se endividar, nessa luta cruel contra o poder econômico, o deputado podia, inclusive, ganhar menos e ter muito menos assessor. E a política seria muito mais democrática para todos. Eu trouxe aqui, convidei pela Comissão de Cultura, um deputado português que veio aqui, Carlos Páscoa. E ele deu uma palestra, eu perguntei para ele, como é que é o sistema eleitoral em Portugal? Lá o sistema distrital por partido. Quantos assessores o senhor tem? Eu tenho um assessor. Aliás, meio. Porque eu divido com outro deputado um gabinete com uma assessora super competente que é funcionária e servidora pública do Estado português. Mas lá, o financiamento é financiamento público. E o voto em lista, porque a política é uma coisa coletiva. O cidadão deve votar na ideologia que ele acredita, no partido que ele acredita, que defende os ideais dele para a sociedade. E no extremo, a política podia deixar de ser profissão, se tivesse uma lei federal que dissesse o seguinte: não pode se reeleger deputado nem vereador, é uma vez só. A pessoa é professor, ele fica 4 anos para ser vereador ou deputado federal ou estadual, depois outra profissão. Recebe um diploma
por serviços prestados à coletividade, que vai muito honrar esse cidadão, vai dar prestígio social para ele. E haveria um rodízio permanente. Quando a criança nasce na escola, ela já aprende que política não é profissão. Política é organizar um partido de pessoas que pensam de forma semelhante, e esse partido faz rodízio permanente para propor seus ideais para o conjunto da sociedade. E por isso mesmo o financiamento é público. E dessa forma que eu estou colocando aqui, porque a população vai entender. Um Estado mais rico, ele pode gastar mais na campanha, porque o orçamento da Assembleia é maior. Claro, vai ter mais candidatos. Um município mais pobre vai gastar menos, porque a Câmara Municipal vai ter menos recursos para financiar o financiamento da campanha. E aí você acaba também com o coronelismo partidário, que centraliza o fundo na mão de poucos caciques partidários e distribui como eles querem. Por esse método, o partido só vai receber recurso e desistir no município. Se ele não participar da eleição de vereador, aquele recurso não vai para ele. No Estado, a mesma coisa. Se um tal partido no Paraná não existe, no Paraná ele não recebe recursos para a eleição de deputado estadual. Ele pode receber para deputado federal, daí é diferente, mas não no Paraná, porque também não existe, então vai para outro Estado. Então, esse argumento, essa lógica, tem a força de ser, em primeiro lugar, didático, para que o povo entenda que não é dinheiro novo, que é dinheiro que o próprio poder que vai eleger os candidatos economiza para sustentar o fundo da eleição, tirando o dinheiro que ele já gasta com os deputados do mandato, de forma democrática. Ele vai ser proporcional à riqueza ou à pobreza de cada Estado. O Estado mais rico pode ter um fundo partidário maior para a eleição de estadual, mais pobre, um fundo menor. O Executivo Municipal, cidade mais pobre, menor o fundo, cidade mais rica, maior o fundo, e assim por diante. E nós teríamos um sistema democrático que a população entende, porque é pedagógico, é transparente, claro, não submetido mais ao caciquismo dentro dos partidos, uma lei que tem que existir, o sistema eleitoral que impeça o caciquismo, que haja democracia radical dentro do partido, e se o partido for autoritário, seu próprio filiado pode entrar com uma ação na justiça, regulamentando e requerendo os seus direitos. Então é basicamente essa ideia que tem. É claro, nós sempre defendemos o voto em lista, pelos motivos que eu já expus. Mas hoje, eu estou ouvindo comentário de deputados federais que a tendência no Brasil é o distritão, que do ponto de vista, meu ponto de vista, é uma tragédia. Porque daí, por exemplo, no Paraná, se elege os 54 estaduais mais votados, independente do partido, ou seja, o distritão acaba com a instituição partidária. O cidadão, para ser deputado, não precisa mais de partido. E se continuar o sistema do dinheiro, do poder econômico, a pessoa rica vai se eleger pelo distritão, um radialista famoso vai se eleger. Uma pessoa que é um líder sindical vai ter muito mais dificuldade, uma pessoa que é um líder comunitário, muito mais dificuldade. E as pessoas que têm mídia, acesso à comunicação e muito dinheiro pelo sistema atual, se elegeriam. Então, a médio prazo, o distritão representa, para mim, na minha concepção, um retrocesso monstruoso na história política do Brasil. Deputado Se Pregs. acontecer isso. As pessoas podem estar, inclusive, iludidas. Vou votar, quem é mais votado tem que se eleger. Mas ela se esquece que daí vai reduzir o número de candidatos. A pessoa precisa de muito voto, só quem tiver muito dinheiro, muito poder econômico, ou muita mídia, vai conseguir se eleger. Pois não, deputado. Bom, eu quero elogiar o seu pronunciamento, realmente ideias brilhantes, e o Brasil que carece de muitas reformas, mas a reforma política, sem dúvida, é uma reforma prioritária, uma reforma central, na busca da evolução da nossa sociedade, que teria vários reflexos importantes. Bem discorrida aí a sua questão em relação ao poder econômico, porque acho que é o desafio principal. Tem me preocupado também isso que ouvimos sobre a iminente aprovação do distritão, e no Brasil, no Congresso Nacional, quando se fala em reforma política, ela tem acontecido a conta-gotas, porque só se aprova aquilo que é de interesse do que os lá estão, não aquilo que é de interesse do país, e por isso as mudanças têm sido muito pequenas. Esse distritão poderá até acontecer porque é interesse de quem está no cargo, mas a preocupação é que acaba com o sistema partidário, que é a base da democracia. Ela precisa estar estabelecida em cima de uma estrutura partidária, evidentemente com um número menor dos que existem hoje, porque essa proliferação partidária também
distorceu muito o nosso processo, mas, sem dúvida, fica a nossa preocupação, mas ela é possível porque é de interesse dos que lá estão. Agora, sem dúvida nenhuma, o grande desafio colocado é criar um sistema que possa inibir a influência do poder econômico, porque isso é que decide, inclusive no Distritão ele estará presente e muito presente. Então, esse é o grande desafio. Tem crescido, me parece, ganhado um pouco mais de força o financiamento público. O desafio ainda é convencer a opinião pública. Deve haver um sistema pedagógico, como Vossa Excelência tem colocado, para haver esse entendimento, essa compreensão da opinião pública, mas, sem dúvida, precisamos alterar, precisamos reformar, porque hoje é pejorativo ser político, hoje é constrangedor, e na área política não acontece nada mais do que aquilo que está presente em todos os setores da nossa sociedade. Por isso, hoje, para o lado que o Ministério Público coloca o seu olhar, independente de ser a área pública ou instituições, organizações privadas, ONGs, etc., encontra problemas, porque o que acontece no parlamento, no executivo, no próprio judiciário, é reflexo da nossa sociedade. Portanto, os nossos desafios são gigantescos, são muito grandes para aprimorarmos a nossa democracia, mas esse detalhe da influência do poder econômico, sem dúvida, é o desafio principal. Obrigado, deputado Schembach, pela sua parte. Senhor presidente, então eu queria deixar essa contribuição para a reflexão dos pares aqui da Assembleia. Eu escrevi um artigo sobre isso e encaminhei também essa proposta para a comissão que está tratando a reforma política no Congresso Nacional. E para concluir meu pronunciamento, ontem eu falei sobre a universidade, não fui bem entendido pelo líder do governo, mas eu acho que escutei muito bem o que ele disse. Eu acho que para nós entendermos o custo da universidade, não pode dividir o orçamento das universidades pelo número de alunos. Porque a universidade não é uma instituição apenas de ensino. Se nós fazemos isso para a escola pública estadual, ensino médio, primário, tudo bem, custo aluno. Agora, para a universidade não vale esse cálculo. Porque a universidade, além do ensino, tem a pesquisa e a extensão. E no Paraná nós temos hospitais universitários, que consomem uma grande parte do orçamento da universidade. E a extensão é um trabalho feito para a sociedade como um todo, não só para os alunos. A pesquisa, a mesma coisa. Por exemplo, a Universidade de Ponta Grossa, ela tem trabalhos voltados para compreender os campos gerais do Paraná. O deputado Rasca, nós estivemos lá na audiência da Scarpa Devoniana, e nós vimos a ação clara da universidade discutindo os problemas da Scarpa Devoniana, professores que pesquisam, são especialistas no assunto. Então, nós não podemos, porque é um erro, tentar dizer o seguinte: a universidade é muito cara porque o custo aluno representa tanto, dividindo o orçamento por número de alunos. É um equívoco total. Eu repito, universidade, além de ensino, é pesquisa e extensão, e é construção do saber, não só reprodução do saber. Portanto, é um conceito equivocado tentar passar para a opinião pública a ideia de que o nosso ensino é muito caro porque custa por aluno. Tanto que uma faculdade particular que não tem pesquisa e extensão tem um custo muito menor. Mas todo mundo sabe que no Brasil a qualidade das públicas é infinitamente superior da universidade pública do que as das particulares. Deputado Tadeu. Deputado Pérez, só para que a gente não perca esse debate, o que chamou a atenção no estudo feito pelo Tribunal de Contas, ou na proposta feita pelo Tribunal de Contas, uma vez que não há estudo ainda, é que a metodologia utilizada, segundo o que está nos jornais, ela divide o custo da universidade, ou seja, aquilo que a universidade recebe, pelos alunos do último ano. Meu Deus, pior ainda. Eu não entendi absolutamente o que se quer com isso. É como se nós pensássemos que o curso de medicina se reduz aos formandos do 6º ano. É como se nós pensássemos que o curso de engenharia se reduz aos formandos do 5º ano, que os 4 anos anteriores, ou os 5 anos anteriores da medicina não existem, não há ninguém lá. Um belo dia alguém chega no último ano, faz o último ano, conclui o curso, e aquele é o custo da universidade. Isso é uma barbaridade. Eu acho que deve haver um motivo, e nós esperamos que haja uma explicação do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas, a adotar essa metodologia, obviamente, nos leva, enquanto população, a conclusões totalmente equivocadas, porque não coloca os hospitais, não coloca pesquisa, não coloca extensão, coloca pós-graduação e o doutorado
Pérez, por favor, um minuto para concluir. Só para concluir, deputado, coloca a pesquisa, o doutorado e o mestrado, como se fosse o doutorado como se fosse uma sala de aula com 30 alunos. Ora, é só perguntar por que as universidades privadas, ou as faculdades privadas, não têm doutorado. Claro. Você precisa de 3 professores e pergunte quanto custa um curso de doutorado em qualquer faculdade privada. Eu acho que o Tribunal de Contas deveria olhar para isso, porque aí nós teremos dados corretos. Só para concluir, senhor presidente, além de que, hoje, para ser professor universitário da Universidade Pública do Paraná, precisa ser doutor. Ou seja, um profissional altamente qualificado. Isso que nós temos que refletir quando falamos em orçamentos universitários. Obrigado, deputado Tadeu. Obrigado a todos.